Galera, olha esse serviço aqui. Aí eu vou contar a história pra vocês. Eu vou contar uma história pra vocês aqui. Ô Doca, filma aqui pra nós, por favor. Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui. Eu falei aí num vídeo anterior. E eu vou mostrar de novo pra vocês aqui. Filma aqui, Doca, pra nós, por favor. Ô Tiringa, vem cá. Eu vou falar pra vocês, qualquer hora, eu tô desenvolvendo aí vai ter uma história legal aí, pra vocês entenderem um pouco da minha história, da minha origem, de como que eu comecei, tudo na minha vida, como que começou. Com 10 anos de idade, eu com 8 anos, até os 10 anos eu morava no Logradouro, que é ali pra trás, a 36 quilômetros daqui. Com 10 anos eu vim morar aqui na cidade, viemos morar em Serra Talhada. Meu pai que me criou, tá? Lembrando que o meu pai biológico já era falecido. Meu pai que me criou, que eu chamava de pai, e mãe, que eram meus tios, morava comigo. Eu pegava um carrinho de mão desse aqui. Esses caras de hoje não sabem o que é isso não. Mas você sabe, acredito que Doca sabe. Não sei se vocês sabem. Eu pegava um carrinho de mão desse e eu ia pra feira pegar frete na porta do Servilar. Já fiz. Eu ia lá na feira do peixe, lá embaixo onde é a Tupã, ali por trás, ali tinha a feira do peixe e tal, que tinha aquele monte de banca onde vendia coisas a granel, batata, cebola, feijão, milho, arroz, tudo a granel. Eu descia pra lá pra pegar frete. Pegar frete, pra quem não sabe, muitos aí sabem, mas pra quem não sabe pegar frete, você vai com um carrinho e a pessoa vai e faz as compras. Aí você fala, quer frete? Ai, senhora, eu quero, vamos levar minhas compras. Aí chegava lá e ela dava moedinha, não tinha um preço fixo, era o que ela quisesse dar. 30 centavos eu já comprava uma bolacha recheada. Aí subia em cima do caminhão e ia com a bolacha recheada. Quando eu pegava frete lá, meu pai e meus irmãos mais velhos, eles eram pedreiro aqui em Serra Talhada. Muitas casas que existem até hoje, que era das pessoas mais bem-sucedidas, né? Foram feitas pelos meus familiares. E é verdade o que eu tô falando. E eu ia com eles pra obra, às vezes. Pra quê? Foi aí onde eu vi. Lá vendia as compras a granel. Então, era feito com isso aqui, ó. Cortava aqui, cortava na lateral, abria. Quando abria aquela folha, eu vou fazer pro pessoal entender. Segura aqui, Tiringa. Era assim, ó. Pra vocês entenderem mais ou menos. Era isso aqui. Só que o saco de cimento de antigamente tinha mais folha dessa. Não era só esse daqui, era mais. Então a gente abria aqui, ó. Só fazendo só um rabisco aqui pra vocês entenderem mais ou menos. Aí abria aqui. Segura isso lá na ponta. Abria aqui, ó. Abria isso aqui, ó. Aqui virou uma folha grande. Só que cortava certinho com a tesoura, um tesourão. Abria, pegava essas capas aqui, ó. Botava em um tanque com água, para que saísse todo o pó, a sujeira. Botava ele aqui, ó, espalhadinho. Quando ele saía, você ia num tanquezinho com água. Esse tanque, para falar a verdade, eu fiz e eu vou falar. Foi de tijolo, de bloco pego nas obras dos outros. Eu todo dia eu ia lá e eu trazia, colocava dentro de um próprio saco desse 5 blocos, 6 blocos e trazia para casa. Até que eu fiz o tanque. Quando eu fiz o tanque, eu comecei a fazer os sacos. Como que eu aprendi? Os caras nas bancas lá onde eu pegava frete, eu via que era saco de cimento, porque você via desse lado de cá, ó. E aí eles faziam saco para 1 quilo, para 2, para 5, enfim, e vendia por cento. O cento, ou seja, a cada 100 sacos. Vamos dizer que hoje era R$10, um exemplo, 100 o cento de saco de 1 quilo, de 2, enfim, tinha os seus preços. Eu ia para as obras, onde meus irmãos trabalhavam de ajudante, recolhia os sacos e tinha um irmão meu, Pedrão, meu irmão, eita que eu ficava com raiva. Ele às vezes com raiva para me provocar, em vez dele cortar, porque eu pedia para eles. Por exemplo, ó, aqui esse saco foi cortado no meio, só que eu pedia para eles cortar sempre aqui, abrir com mais cuidado. Pra eu aproveitar. E às vezes ele com raiva pegava a enxada e metia no meio, rasgava o saco. Nossa, eu ficava com raiva. Ficava com raiva. Enfim, eu juntava os sacos, amarrava com arame de construção e trazia nas costas para casa. Ou então eu ia com um carrinho de mão. Aí fui, comprei um carrinho de mão. Aliás, eu pegava o frete no carrinho de mão, já levava para feira os sacos, comecei a fazer, levava para feira, vendia nas bancas e já ficava pegando frete. Fiz muito isso. Não sei se ainda existe o pessoal da época lá, mas se existir ainda vai lembrar de mim lá vendendo esse saco para eles. Era até meu apelido, era Nenê Canelão. Não sei por quê, porque a minha canela nem é grande. Não, é pequena, sua canela é grande. Meu apelido Nenê, que era apelido de criança Nenê, e Canelão, que é minha canela. Inventaram essa coisa aí que não tem nada a ver. Então isso aqui foi um dos negócios meus com 10 anos de idade.
Eu com 10 anos. Pra você ter uma ideia. Pedrão fazia esse serviço, né? Metia enxada, No meio. rasgava. Rasgava. Como nunca soube economizar, o que é que Pedrão tem? É, não, Aí, sabe? Pode escutar, Pedrão. Como você não nem aproveitava pra si e destruía pros outros não aproveitar. Olha aí o resultado. Vai trabalhar pros outros. Seu arrombado. Pior que é desse jeito. Cara, velho. A pessoa, olha, se você não souber, não começar a economizar e zelar do que é a lei, nunca você vai zelar do que é seu. É verdade. Nunca. Quem diria que um dia, ao invés de eu estar numa obra recolhendo saco, hoje teria sacos e sacos sobrando aí, ó. Inclusive eu fazendo obras minhas, hein? Não é? É. Mas tudo isso tem que começar do zero. Tem que vir o cabazinho de lá na estrada. O rapaz lá em cima tá vendo e diz, essa pessoa tem o destino de chegar mais adiante. Então vou dar uma cobertura aí para ele chegar aonde é para chegar. Pronto, aí. Depois eu vou fazer alguns vídeos, uma sequência de vídeo aí contando para vocês. Meu primeiro negócio eu tinha 8 anos de idade. Vocês sabem o porquê da história do canal? Por que foi criado o canal Comédia Selvagem, que na verdade antes era Brasil Selvagem, Charles e suas aventuras? Tem um porquê. Depois eu vou contar para vocês. Meu primeiro negócio eu tinha 8 anos de idade. E a história desse canal foi baseada nesse meu primeiro negócio com 8 anos de idade. 8 anos, lá no Logradouro. Depois em um outro vídeo, em outra oportunidade, eu vou contar para vocês a história do meu primeiro negócio, minha primeira forma de ganhar dinheiro. Como que eu aprendi a ganhar dinheiro. E eu vou contar logo agora. Quanto tempo tá aí? 7. 7, então nós vamos completar 10 minutos. Galera, eu era criança. Só uma pergunta, que ano você pegou frete? Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 47, isso foi em 85. Mais ou menos no ano de 80, eu nasci em 75, então foi 85 para 86, foi quando eu cheguei aqui. Eu peguei frete em 96. Pronto, eu pegava em 85 até, enfim, uns 2 anos, até uns 12 anos, que aí depois fui a trabalhar numa granja de galinha. Eu trabalhei numa granja, aqui, a Granja de Bel, na rua do supermercado lá embaixo, Varejão, né? Era lá que eu pegava frete. Pronto, ali, na Granja de Bel. Eu trabalhei lá muito tempo. De bicicleta, entregando. Ia lá de madrugada matar os frangos com o pessoal que trabalhava lá. E aí depois eu ia entregar no Alto do Bom Jesus, aqui no Alto do Urubu, que quase nem tinha casa ali. Saí entregando de bicicleta, aquelas cargueirinhas, que é uma caixa na frente e outra atrás. Mas o meu primeiro negócio, quando eu tinha 8 anos de idade, a gente trabalhava na roça. Eu e meus irmãos, antes de vir para aqui, ia para enxada, limpar mato. Plantar eu já plantei, né? Só que assim, eu não era trabalhador porque era molequinho, mas ia com meu pai. Hoje não pode fazer isso não, que é errado, é não sei o que, como é que é exploração infantil. Exploração infantil é que esse monte de arrombado faz aí, botar a molecada pra vender, enfim, eu não posso nem falar essa porra. Fazer o que não presta. Fazer o que não presta, mas enfim. Aí a minha função, ou eu ia trabalhar na enxada, ou então ia matar bicho pra gente comer. Na época não tinha energia elétrica lá em casa não. E eu, resumindo, eu era moleque, eu falei, eu sempre fui mais malandro, né? Eu falei, eu vou trabalhar no pesado uma porra, vou matar bicho. Então eu era um destruidor. Eu matava mesmo. E eu comecei a matar tanto bicho, com 8 anos de idade, eu, Charles, caçava com espingarda de soca-soca. Hoje um moleque de 8 anos de idade só sabe que é mexer no celular. Resumindo, comecei a matar bicho, fazer aquelas ratoeiras que tem gente que chama de fojo, arataca, para pegar preá. Meus primos, e eles sabem do que eu tô falando, Lelo, Non, Gilson, Jaelso, que eram meus priminhos lá, armava uma ratoeira. Eu armava 10, 12, 15, 20. Eu não tinha limite. Se uma não pegar, na outra pega. E tem ratoeira que pega 2, 3, 4. Todo dia eu pegava. E aí eu comecei a pegar, matar tanto bicho. Tanto eu pegava na ratoeira quanto na arapuca, para pegar curdunis, lambu, esses passarinhos. E matava tudo. De tudo que a gente se imaginar, eu ia pro meio do mato mesmo. Saía de manhã, minha mãe ficava preocupada. Voltava tarde, com um monte de bicho. Comecei a matar tanto bicho que não dava venção. A gente sobrava. E não tinha geladeira. Como é que fazia? Quem é do interior sabe. Salgava, estendia em um arame para secar. O preazinho ele é compridinho assim, você dobrava no meio aqui em cima do arame. Ele secava. Começou a sobrar bicho. Eu peguei e falei pro meu pai, Arthur, que toda segunda-feira ele vinha pra feira para comprar o básico, que era o sal, açúcar, café, essas coisas, né? Vinha aqui na feira.
E um dia eu pedi para vir com ele porque estava sobrando bicho e eu queria vender em algum boteco. Vim e vendi num boteco perto da rodoviária. Trouxe numa lata, até aquelas latas que hoje em dia não existem, mas aquelas latas de querosene de 18 litros. Aquelas quadradas. Quadrada. Botava uma camada dos passarinhos lá dentro, pré-ar, aí cobria com folha, outra camada cobria com folha. Vendi no boteco lá. Aí quando foi na outra segunda, eu trouxe de novo. O cara pegou e falou assim: você consegue mais? Tem um bar do primo meu ali na outra esquina que quer comprar também. Eu falei: consigo. Quando eu cheguei lá no Logradouro, eu fui para São João do Barro Vermelho, aquelas rebeiras lá, tudo ali. Jurema ali na ruinha que é do outro lado. Contratei a molecada toda de lá para matar passarinho e bicho para mim. Eu comprava, vamos dizer, um pré hoje a R$1, vamos dar um exemplo. E trazia aqui e vendia a 2. Sei que comecei, daqui a pouco eu estava vendendo em 4 botecos. Então, resumindo, eu era um destruidor. E eu vou revelar uma coisa também para os manguaça, que eu trazia para os caras, tira gosto, né? Os manguaça. Aí isso aí vai para os manguaça, viu? Isso serve para os manguaça da época lá, né? Os de hoje não. Comeram muito rato, punaré. Comeram muito punaré, achando que era pré-ar. O que passava na frente eu matava. Esses camaleão que tem aqui, meu amigo, não sobrava um não. Tiu, aqueles punarézão que você pegou no rabo, ele solta. Matei demais. Os passarinhos normal que a gente come seria a rolinha, lambu, cordonês, né? Esses passarinhos mais. Anum preto, cabeça vermelho, pardal, andorinha, vocês comeram tudo. Porque eu matava era tudo. E tudo é tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Eu matava tudo. E vendia no boteco. Foi aí quando eu fui para São Paulo, a gente vai, a mentalidade muda, adquire uma condição melhor. E eu procurei fazer algo que retribuísse um pouco do mal que eu fiz para a natureza lá na minha infância. Então eu falei, vou tentar fazer alguns vídeos falando sobre a preservação. É por isso a minha intimidade com animais hoje. Porque na minha época, cobra, pegava de mão, por isso que até hoje eu faço isso. Camaleão, tiu, entrasse no buraco eu ia atrás. Pegava. Então essa é a minha história. Aí outra coisa, galera, não é porque eu matava por maldade. Na época não existia isso, era liberado. Todo mundo comia, todo mundo matava, todo mundo comia passarinho, era liberado. Caçava aí nas estradas, aqui em Serra. Andava com a espingarda de soca-soca na beira da BR, a polícia passando e não tinha isso não era proibido. Então é isso aí, é um pouco da minha história. Agora você falou que era um destruidor, não era destruidor, é porque a coisa era difícil. Era um vivedor. Na época sua e na época minha, na casa que tivesse um galo e 2 ou 3 galinhas, podia dizer que era rico. E no dia que morreu, Ave Maria, morreu uma galinha uma vez lá em casa, foi a maior confusão. Com todo mundo interrogado, para saber se tinha sido nós que tinha matado. Porque era em cima, porque era coisa de mais valor que existia no mundo. E que dirá você matar um bote com modo de se alimentar, ou comprar um quilo de carne, não comprava não. Tinha que ser um ovozinho de galinha, ou então ganhar essa catinga. Eu fiz muito. É verdade. Eu vendi também passarinho aqui em Serra Talhada, aqui, o sogro do aleijadozinho de lá da Serra do Mano. Cansei de vender. Vendia, trazia de rebanho. Agora de gavião, a peste, anum preto, casaca de couro, toda uma marceira eu vendi muito. Eu vendia. Ô Charles, nós não podia estralar um ovo não, porque era para entregar na vendinha para pagar o açúcar da semana. O café. Juntava 2, 3 ovos, se estralasse... Era só se vô mandasse, só se meu avô mandasse, porque era para pagar o açúcar lá da vendinha. Eu sei, galera, que hoje parece mentira essas histórias, mas é a pura realidade. Só quem viveu no interior sabe do que eu tô falando e sabe que é verdade isso aí. Mas enfim, tem mais histórias, tem muitas histórias. Depois que fui crescendo, fui para São Paulo, tem muitas histórias. Então assim, não é à toa não, tá? Ninguém chega por acaso não. Ninguém chega por acaso. Tem um porquezinho a mais, tem um incentivo a mais, um querer. E o interesse, se não se interessar, não sai do campo nunca. É nóis.